¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Imposible. Copa Libertadores sin equipos brasileños. ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Impossível. Comebol, o Alejandro Domingues deu uma declaração bastante infeliz na saída do evento. Olha só a comparação que ele fez. Pode rodar. ¿Se imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños? ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Impossível. Tá então o Domingues falando aqui no Gazeta Esportivo, uma declaração bastante infeliz do presidente da Comebol, daqui a pouquinho vocês vão comentar. Depois dessa declaração, ele foi para as redes sociais para pedir desculpas, numa nota oficial. Então vamos colocar na tela aí, diretor, por gentileza, o que disse o Alejandro Domingues, presidente da Comebol. Abre aspas para ele. Em relação a minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros. Sempre promovi respeito e inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol. Reafirmo o meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de discriminação. Fecha aspas. Depois dessa nota aí do presidente Alejandro Domingues e também da fala dele, na saída lá do evento em Luque, no Paraguai, a presidente Leila Pereira do Palmeiras se manifestou. Abre aspas então para a presidente Leila aqui no Gazeta Esportiva. Quando vi a declaração do presidente Alejandro Domingues, confesso que custei a acreditar que ela fosse verdadeira. Achei até que pudesse ser um vídeo manipulado por inteligência artificial. Aliás, pensando bem, acho que nem mesmo a inteligência artificial seria capaz de produzir uma declaração tão desastrosa quanto essa. Fecha aspas. Inclusive, muitos dirigentes brasileiros custaram a acreditar nessa declaração que a gente acabou de ver aí do presidente Alejandro Domingues comparando o Brasil a um macaco. Então, a gente tem que lamentar, de termos o futebol sul-americano nas mãos desse senhor Alejandro Domingues. Só esse pequeno trecho, essa declaração que é muito mais que infeliz, que é realmente racista, já demonstra com o tipo de pessoa que o futebol sul-americano está tratando, está lidando. Parabéns à presidente do Palmeiras, parabéns à presidente Leila do Palmeiras, tomando uma postura dura, uma postura de protesto, de não ir à cerimônia. Não ir à cerimônia lá do sorteio. Parabéns à diretoria do Palmeiras, que se posicionou de viva voz por lá. Lamentável a participação dos outros clubes brasileiros, que todos os clubes brasileiros sofrem desse problema do racismo dentro das competições sul-americanas e vão um pouquinho mais além. Acho que a Leila, ela está desbravando, está tocando na ferida, só que, assim, lamentavelmente fica uma preocupação. Porque quando você lida com mafiosos, e essa atitude de racista é a mesma coisa que uma atitude de mafioso. O que o mafioso faz? Ele costuma eliminar os seus inimigos, Então, eu não vou ficar nem um pouco surpreso se o Palmeiras sofrer retaliações dentro da Copa Libertadores da América. Eu não vou ficar surpreso, porque o futebol é gerido por mafiosos. Na dúvida, ali num lance, vai contra o Palmeiras, então, é capaz. A presidente, ela, independente disso, se posicionou. E os outros clubes brasileiros estão todos em silêncio. O futebol brasileiro é muito forte. Se todos os brasileiros realmente se unissem, em cima da Sul-Americana, a coisa ia pegar. Então, depois não chorem. Parabéns à presidente do Palmeiras. Ela foi... Se todos os clubes brasileiros dessem uma banana para a Conmebol, não vamos jogar essa... O Tele Santana, em 92, ele não queria jogar Libertadores. No São Paulo Futebol Clube, primeiro título do São Paulo, que abriu o caminho. Claro que tivemos o Grêmio, tivemos o Flamengo, tivemos o Cruzeiro antes. Mas o São Paulo é que trouxe essa vontade de verdade do futebol brasileiro de disputar Libertadores. O Tele Santana falou, se não tiver exame antidoping, o presidente Pimenta, eu não disputo. Tanto que ele começa a Libertadores de 92 com time reserva. O São Paulo quase fica na fase de grupos. Só que aí o Pimenta conseguiu falar com o cara da Conmebol, o presidente, falou, eu vou fazer exame antidoping, vou pagar para os dois times nos jogos do São Paulo. A Conmebol aceitou e o Tele resolveu colocar o time. E deu no que deu. O São Paulo foi campeão. Mas depois de tanto ver o vídeo, de tantos grupos que eu recebi hoje, aí eu comecei a analisar uma coisa que eu acho que pouca gente falou sobre isso.
é que ele se sente mesmo um Tarzan, entendeu? Ele se sente como o dono vamos dizer assim, o dono dessa selva que virou esse mundo, e todo mundo tem que respeitá-lo, né? Fala assim, jamais alguém, as minhas chitas, acho que não foi só direcionado ao povo brasileiro, né? Aos times brasileiros, mas foi direcionado, é um homem branco, bem vivido, que aliás parece que ele fez a harmonização facial, né? Para ficar mais elegante, né? Que tá na moda, né? Muitos homens fazem isso, né? Eu me senti como se ele estivesse falando assim, olha, eu sou o dono disso tudo aqui, eu comando isso daqui e vocês vão ter que me obedecer, entendeu? Fora o caso de... E é uma coisa muito do dirigente sul-americano, né? Onde ele tem um poder suficiente para ele acha que ele pode fazer tudo que ele quer, tá tudo nas mãos dele. Isso também, além da questão do não entender o racismo, não entender que o mundo é outro, que a gente tem que respeitar as diferenças, a gente tem que respeitar todo mundo, eu entendi isso como um deboche de um homem branco que pode falar, não, isso daqui é meu, esse brinquedo é meu, e se vocês quiserem participar, vocês não podem alguma sair dessa, entre aspas, dessa selva da qual eu comando. Eu acho que é um caso de impeachment. Eu sei que o impeachment não vai avançar. Até porque nós estamos falando de uma entidade que é a Conmebol, onde chega o presidente do Peñarol e compara os casos de racismo e o caso de racismo do Luigi com o que aconteceu na Barra da Tijuca com a torcida do Peñarol, que botou fogo, que vandalizou um quiosque do empresário, dono do quiosque. Por que os torcedores do Peñarol foram presos? Porque cometeram um crime no Brasil. Se eu for para o Paraguai e cometer um crime, eu vou ser preso como um criminoso comum no Paraguai. E o presidente do Peñarol, que é um dos que apoiam o Alejandro Domingues, cometeu a atrocidade de comparar um crime no quiosque na Barra da Tijuca com um crime de racismo que aconteceu contra o Luigi. Deu uma declaração a uma rádio totalmente absurda, minimizando os atos de racismo e dizendo que o Brasil fazia um drama, né? Ainda usou essa expressão, dizendo que o Brasil faz drama nos casos de racismo. Aí o Alejandro Domingues, em vez de corrigir e dizer de uma maneira clara, olha, a gente deu uma multa de $50 mil, ridícula, mas que defendesse os $50 mil que cobrou do Cerro Porteño, vão contextualizar o ridículo, tá? Há 2 anos, a torcida do Cerro Porteño cometeu um ato de racismo contra o Bruno Tabata e a Conmebol suspendeu o Bruno Tabata por 4 meses, ele que tinha sido vítima de racismo. Excluiu ele da competição. Excluiu da Libertadores porque faltavam 4 meses para acabar a competição. Na prática, ele excluiu o Bruno Tabata da competição. E puniu o Cerro Porteño em $100 mil, o que representava um terço da premiação por vitória em qualquer jogo na Conmebol Libertadores. Desta vez, o Cerro Porteño, reincidente, recebeu metade da multa de 2 anos atrás. E o presidente da Conmebol, de uma maneira ridícula e desastrosa, na primeira parte da noite, vai e diz que a Conmebol faz tudo o que pode. Óbvio que ele falou uma enorme bobagem. Mas não satisfeito, ele vai para a entrevista e diz que o Brasil fora da Libertadores seria como se fosse a Chita fora do filme do Tarzan. Ou seja, ele chamou toda a população brasileira de macacos e eu sou brasileiro. Logo, eu sou negro, eu sou indígena, eu sou branco, eu sou tudo. Porque eu sou brasileiro, somos todos. Como os peruanos, como os colombianos, como os paraguaios. Somos todos uma mistura de povos. E temos que respeitar todos de maneira absolutamente igualitária. E o presidente da Conmebol consegue, ao final de um discurso péssimo, tornar tudo ainda mais desastroso, porque ele ofendeu toda a população do continente, não é só a população brasileira. O que é a população peruana? O que é a população colombiana? Quais são os grandes jogadores da América do Sul? Quais são os grandes jogadores do planeta? Então, se ele não percebesse que desde Princesa Isabel, ou muito antes disso, mas desde George Floyd,
pelo menos, isso é um problema global. Não, assim, é uma catástrofe a declaração dele. É caso de impeachment. É caso de impedimento dele, de afastá-lo da presidência da Conmebol. De juntar amanhã numa assembleia e dizer, senhor, o senhor não pode ser presidente da Conmebol, por quê? Se o senhor não tiver cometido o crime de racismo que cometeu, o senhor não entendeu qual é a importância e a relevância do cargo que o senhor ocupa. E o que mais me chama a atenção nessa declaração ali do Alejandro Domingues, que é numa espécie de zona mista ali, né, na saída no tapete vermelho ali da Conmebol, né, quando passam os dirigentes, as personalidades ali do futebol sul-americano, a quantidade de risadas ao fundo. Todo mundo colaborando com aquilo. Então, assim, ele deu uma risadinha, isto é impossível, ha, 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 e ao fundo um monte de risada. Gente segurando o microfone e rindo. Então, assim, não teve ninguém para rebater aquilo ali? Não tinha ninguém ali que falasse, presidente, é isso mesmo? O Brasil é um país de chimpanzés, de macacos, é isso? Não tinha ninguém ali para rebater, para questionar, para falar, presidente, volta aqui. Ou então, é isso mesmo? Eu acho que também existe muita falta de sensibilidade de quem está ali entrevistando. Porque assim, ele fez uma pergunta que obviamente é muito pertinente a pergunta do repórter do Bola VIP da Argentina. Foi uma declaração que repercutiu de fato muito da Leila Pereira. Pertinente a pergunta, só que faltou um repertório ali. Do entendimento da frase e do entendimento do processo todo. Então, me chama a atenção como as pessoas passa batido. Foi a mesma coisa lá em Mirassol, quando o prefeito, que aliás voltou, né, o prefeito já não tem mais problema de saúde, né, que foi racista com segurança do Palmeiras. Tinha um monte de gente ali perto ouvindo ele chamar o segurança do Palmeiras de macaco velho, e ninguém foi lá para questionar o cara, ou o próprio policial para prender ele, já que ele estava cometendo um crime. Então, o que me chama a atenção é essa morosidade, todo mundo nem aí. Espetáculo, vamos dizer assim. Cada país enxerga o tema de um jeito. Tem uma legislação, não deveria ser assim, mas cada país tem uma legislação diferente. O Brasil, esse é um caso, esse é um crime. Só que no Paraguai, até onde a gente sabe, isso não é visto dessa maneira. Então, lá, eles encaram esse tema, eles enxergam esse tema de uma maneira diferente que o nosso. Eu sempre, falei o quê? 15 dias aqui. Eu sou sempre a favor de punir o CPF nessa hora. É a pessoa que cometeu, vai para cima dela tal, e não o CNPJ. Mas no caso de Conmebol, como são 10 países, com 10 jurisdições, 10 legislação diferente, talvez tenha que partir dos clubes, como o Massa disse, aí o lance da punição. Em termos de clube, em termos de competição esportiva, uma punição esportiva, porque na Colômbia tá assim, por exemplo, o presidente do Peñarol ontem, o vice-presidente, ele fala, quando é no Brasil esse caso é um drama, toda vez é um drama, e aí ele vai, mas aí vão lá, prendem a gente e batem na gente na porta do estádio, aí ele junta violência com outro tema, ou seja, ele mistura tudo. Por quê? No Uruguai é outra visão, no Paraguai é outra visão. A gente tem uma legislação, aqui isso é um crime. Só que essa é a visão brasileira. Então, já que não tem um consenso nos 10 países, deveria, eu acho, punir o clube esportivamente. Que a única coisa que une os 10 nesse sentido seria uma punição esportiva, já que cada país tem a sua legislação.